Você vai entender se você é uma pessoa que pode entrar dentro de um processo hipnótico, se você está totalmente entregue. Porque existe um querer, né? Eu preciso querer para que eu possa começar a perceber aquilo que eu posso me permitir e aí absorver melhor. Porque se uma pessoa chega e fala assim, Olha, eu quero ser hipnotizada. tá, Eu tenho um problema para resolver. de 1 a 10, quanto você quer resolver esse problema? Ah, eu acho que eu tô no 7. Aí, segundo meu mestre, eu também vou falar a mesma coisa, falar assim, Então, quando você tiver no 10, você volta. não dá, não dá para ser no 7, no 6, no 5, entendeu? Não é de uma via só, é de duas. E tem que começar pela pessoa, porque o processo maior é dela. Quem faz todo o processo é ela. Quem faz tudo é o corpo dela, não sou eu. Facilitador ali, né, no É processo. facilitador, mas o processo é total da pessoa. Go it! Olá, ser de luz, go, Meche, namastê. Namastê. Hoje nós estamos com o queridíssimo Rafael, meu parceiro de jornada, meu parceiro de trabalho. E eu gostaria que você se apresentasse, então, para o pessoal. Rafa, fique à Oi, vontade. Cris, prazer, boa noite aí para todos, bom dia, boa tarde, né? A gente não sabe que horas que eles vão estar assistindo. Exato. Sou o Rafa, obrigado pelo convite aí de estar de novo. Sempre que puder, eu vou estar junto aí contigo para a gente discutir N temas aí. E eu sou terapeuta corporal também, trabalho com quiropraxia, entre outras terapias, né? E sou parceiro da Cris nesse projeto aí, novo, que a gente está trazendo, maravilhoso. Exato. Já aproveita e fala aí, Rafa, desse projeto, para o pessoal saber o que a gente está fazendo. A gente cheio das novidades. Vamos lá, não vou dar spoiler aqui, não pode falar muito ainda. Mas fala só um pouquinho para eles saberem. Mas vamos lá, a gente está criando um novo projeto aí, tanto é que muito desses conteúdos que a gente está trazendo aí é para ajudar as pessoas, né? E a gente tem o objetivo de ajudar as pessoas a dominarem a si mesmo, né? Transformar a vida na prática, que às vezes a gente vê tanta teoria, tanta coisa aí pelo YouTube afora, pelo mercado, mas a gente não vê algo que realmente ajude as pessoas na prática a vivenciar práticas e a mudar a vida mesmo, né? Mudar em vários sentidos. As pessoas, elas ouvem muitas coisas, elas começam a se questionar, falando assim, poxa vida, todo mundo fala que fica melhor, mas eu não consigo, olha só, eu já tentei falar, agradecer, já tentei fazer pensamento positivo, já tentei, e aí eu não saio do lugar, não consigo fazer isso, né? Exatamente, a gente acaba se sentindo até culpado às vezes, né? Porque fala, pô, será que eu não sou merecedor? Eu brinco porque eu tenho uma história também, assim, a gente se conheceu, né, nesse trajeto aí, né, de busca espiritual e busca de autoconhecimento, de vivência e tudo. E, assim, eu já passei por N coisas. A gente tem bastante história aí, né? Então, e mesmo assim, ainda a gente às vezes sente algumas dificuldades na vida, né? A gente vê e fala, putz, como a gente caiu em muita coisa, como a gente às vezes prometiam algumas coisas e a gente não conseguia ir além disso, e a gente até se sentia culpado às vezes, né? Falando, pô. De achar que não é o suficiente, que sempre tem alguma coisa que eu que estou fazendo de errado, né? Ou que para mim não funciona, só funciona para os outros, né? Exatamente. E aí a ideia desse projeto é isso, trazer esse autodomínio, né? Essa transformação aí de vida na prática, e a gente vai aos pouquinhos desenvolvendo esse conteúdo aí, trazendo essas novidades. Exatamente. E hoje o tema é bem legal, né, Rafa? Com certeza. Fala aí, conta um pouquinho sobre o que a gente vai falar, e aí eu vou encher você de perguntas. É legal, né? É um assunto bastante curioso, inclusive eu acho que todo mundo tem vontade de um dia passar por um processo desse, porque é bem gostoso mesmo, e eu posso dizer que eu fui uma delas, uma das pessoas que passei por esse processo, mas eu também fui estudar esse processo para justamente aplicar nas pessoas, né? Então, recentemente, acabei de fazer um curso de hipnose não verbal.
Vocês Que fazem ideia legal. do que é isso? Não tem ideia. A gente ouve tanta coisa, né? Não dá para saber muito bem. Explica para a Exatamente. gente aí o que Mas eu vou é. explicar, na verdade, rapidamente, as 3 linhas da hipnose, que são as mais comuns, né? É o Aham. mesmerismo, então você vai ver pessoas falando assim, hipnose, linha de mesmerismo, né? Do Mesmer. Tem uma outra Uhum. chamada hipnose clínica, ou clássica, que é usado muito dentro de clínicas, hipnose Maria, ericksoniana, Não consegue, né? ericksoniana, né? Que é aquela parte do Perfeito. falar, e aí tem, assim, dentro de tudo isso, tem aquelas pessoas que saem de forma estrutura e junta tudo, que é, no caso, o meu mestre. Então, tudo que eu estou acessando dele, não só da hipnose não verbal, mas da Master Hipnose Clínica, também traz muitas ferramentas do que a gente vê em palco. Entendi. Aquela hipnose via o método Charcot, que é 2 segundos, você põe a pessoa em transe sem precisar falar nada, porque tem um processo fisiológico dentro dele que ajuda você a ir mais dentro do transe, tem a parte de fascinação, assim, é muito, muito curioso, muito legal a gente poder ver isso, o quanto que a gente é sugestionável, quando a gente se permite, porque tem pessoas que simplesmente não querem fazer e está tudo bem. Tem Uhum. pessoas que não querem passar pelo processo porque elas têm medo de perder o controle. Na verdade, não é nada disso, ninguém perde o controle de nada, fica consciente, né? Então, inclusive, até o que é, né? Provavelmente é uma das curiosidades, o que é essa hipnose, né? Exatamente. A ideia é entender, né? Porque a gente acaba sendo, às vezes, um pouco leigo, e é difícil, né? Você encontrar uma explicação, né? De como realmente funciona. As pessoas têm muitas dúvidas, né? E isso era Exato. aliás, é uma das perguntas, né? Uma de muitas aí que a gente tem. Como é que ela funciona? E essa questão também, né, de ser perigosa, de perder o controle, eu perco, não perco, como é que essa relação aí de se alguém pode colocar alguma informação que eu não queira, ou se até se eu fui hipnotizado já, porque muita gente às vezes fala assim, não, eu nunca fui, e conta aí pra gente se é tão difícil assim a gente ser hipnotizado. A coisa mais simples e natural do ser humano é ser hipnotizado ou, às vezes, estar em processo hipnótico e nem saber. Porque toda vez que a gente, né, tá recebendo uma informação, seja uma crença, ou está em atenção, sabe quando você está em foco, que você está lendo um livro, você mergulha ali dentro. Então, é uma forma de você criar uma fascinação ali, você está hiperfocado, então você já está dentro de um transe. Então, agora, respondendo sua pergunta, né? Na verdade, as definições são diversas realmente das pessoas para poder falar, e normalmente quem experiencia que vai ter as suas definições, porque se pudesse resumir, não tem como falar assim, é uma palavra que resume tudo. Mas eu posso dizer de uma forma clara, de uma forma mais lúdica, que é a forma de você entrar dentro de um processo de muito relaxamento, mas muito relaxamento, onde você fica suscetível a receber uma nova informação, sempre de uma forma positiva, para mudar algum estado que você que você estava, seja um processo de dor, seja um processo de medo, seja um processo de sei lá, qualquer situação de crença que você tenha imputado dentro do seu ser e aquilo tenha virado a tua verdade e aquilo está te atrapalhando. Então, a gente desde criança recebe muita crença e aquilo se torna um processo hipnótico porque a gente fica ouvindo aquilo várias vezes, né, dentro da gente e você não tem controle porque a gente faz de uma forma muito automática. E não consegue fazer essa mudança assim, né? Super rápido. Mas quando você está em transe, que você está aberto para receber uma nova informação, aí você consegue absorver. Então, tem gente que brinca com isso, né? Tem gente que brinca de uma forma de colocar para você esquecer seu nome, para você esquecer, mas tudo isso é feito total consciente. A pessoa vai aceitando porque ela quer. Não existe algo que eu vou imputar em você, uma informação que eu quero que você faça uma coisa que eu quero e, sabe, e aí, tipo, uso de maldade para você, né? Eu sei que existem pessoas que realmente vão fazer isso,
Pode ser que tenha, né, pessoas que usam para o mal, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que usam para a clínica, atender seus clientes, vai usar de uma forma para cura, para ajudar a liberar uma emoção, porque a gente tem também o método Charcot, que vem pelo processo da histeria. Na verdade, histeria, a palavra está ligada com o útero, né? São suas memórias uterinas que a gente nem sabe que teve, mas tem. Isso interfere muito também no nosso comportamento, e ali você libera todas essas emoções. Então, assim, tem muita coisa. Então, 4 palavrinhas que definem o que é hipnose. Atenção, segundo meu mestre, né? Crença, expectativa e hiperfoco. Olha como é interessante falar nisso. E se a gente conseguir influenciar de uma forma inconsciente, qualquer pessoa, a gente está hipnotizando ela. Então, se eu hoje estou falando uma coisa boa que está servindo para você, é de uma forma de indução, uma forma hipnótica, porque a pessoa que está prestando atenção no que eu estou falando aqui, e se ela absorver uma coisa boa para ela, ela já está recebendo, ela está dentro de um hiperfoco e recebendo uma informação positiva, que pode alterar para ela alguma coisa. Perfeito. Eu vi aí você comentando, né? A palavra transe é mais conhecida, mas eu vi você falando aí sobre fascinação. Qual é a diferença? Como que funciona isso? A fascinação é um método. É um método de você colocar a pessoa em transe. Você vai fascinar. Então, tem alguns movimentos que é feito, barulhos, toques, que ajuda você a entrar dentro do campo energético dela. E você fazer o campo dela ficar igual ao seu. Então, se você faz movimentos, você consegue puxar o campo dela para vir para perto do seu e empurrar o campo dela para lá. Então, ela já está fascinada, porque ela está conectada com você. E é mais fácil para ela poder entrar num transe. Você vai falando e ela vai entrando naquele transe profundo. E isso poderia ser comparado, vamos dizer assim, àqueles efeitos. Na PNL fala muito sobre a pessoa quando você começa a espelhar, né, o espelhamento, né? É algo nesse sentido ou estou muito fora da... Exatamente. É um espelhamento, mas no sentido energético. Perfeito. Tá? Não é você imitar a pessoa, não é imitar, né? No caso, é você entrar no campo dela e magnetizá-la. Você entra no magnetismo. Então, você entra no campo magnético e aí você consegue entrar junto com ela. É praticamente um espelhamento, mais uma forma energética. E aí você consegue interferir no campo dela, você consegue dar comandos assim mentalmente e o campo aceita. E fazer alguns gestos, movimentos que também fazem liberações emocionais. Então, é bem legal. Olha, você falou aí em magnetismo, acho que é um assunto para um próximo bate-papo, viu? Porque tenho muita dúvida sobre isso também. Até porque para ser um hipnoterapeuta, né, a gente precisa ter um campo magnético muito forte, e isso é uma coisa legal também a se falar. A gente pode criar assim um outro vídeo e falar de magnetismo animal, e a gente entra em mesmerismo. Perfeito. E você comentou uma coisinha também, até sobre a histeria, né? E sobre memórias uterinas. Vamos lá, me explica um pouquinho sobre isso. Quer dizer, então, que se aconteceu alguma coisa ali na época que você está no útero ali, uma parte emocional muito forte que vem de fora, né? Provavelmente vem de fora, uma mãe passando um processo de estresse ou alguma coisa muito séria, isso aí pode me afetar, então? Bastante. Inclusive, tem hora que a gente trata a pessoa assim, de todas as formas na infância, não sei o quê, mas ainda não libera ela de alguma coisa emocional, né? Que está mais profundo. Então, quando a gente vai ver, liberar, mexer em memórias uterinas, elas vêm para fora, e aí vem as formas de a pessoa poder colocar isso para fora. Ela faz movimentos, ela pode, o corpo dela pode entrar em catarse, acontece várias situações, e a gente vê muito isso dentro da roda de Charcot. A roda de Charcot é justamente para estimular esses partes do corpo que tem ali uma emoção e você liberar ali para que a pessoa externe aquilo e ela depois fica num estado totalmente relaxada e bem, e às vezes sai de muitos problemas psíquicos, dores
ansiedades e tudo mais. Então, desde o ventre, depois o colo também, pode ser em fase do colo, ou a época que ela fica de bruço, assim, nenenzinha, né? Ou ou até gatinhar. Então, são fases que pode ser liberado ali nesse processo, nessa técnica, né? É bem legal. Perfeito. A gente fica ouvindo bastante coisa, né? Hoje em dia no YouTube tem de tudo, né? Falando sobre hipnose, um monte de informação. E uma dúvida que eu tenho é como que eu me encontro no meio de tudo isso? Que realmente a hipnose, como que essa hipnose pode me ajudar na prática, no meu dia a dia ou na minha vida de alguma forma? Eu vi que você já respondeu um pouquinho sobre isso, mas eu queria entender um pouquinho mais como é que a hipnose pode mudar minha vida de alguma forma. Normalmente as pessoas que têm ali um entravamento na vida delas, né, bloqueios, medos, fobias, traumas, ansiedade, depressão, dores, apesar de que só na questão da dor, se ela for uma questão mais fisiológica e não emocional, que seja alguma coisa que já afetou o corpo físico e não tem mais como reverter, você não tem como ficar anestesiando uma situação que pode estar ali quase na beira da doença, porque senão você vai inibir aquela doença, a pessoa vai achar que não tem nada e aquilo pode vir assim muito forte, porque o corpo dá sinais, né? Quando ele vai manifestar uma doença. Então, tem que ficar de olho ali. Então, não é toda dor que a gente vai lá e fala assim para a pessoa não tem mais dor e muda ali e traz um outro estado para ela de felicidade, sendo que o corpo está mostrando, está dando um alerta, piscando ali, ó, alerta, alerta, perigo, tem algum problema aqui, né? Ou já está manifestado, ou quase para manifestar, e aquilo você não pode também fingir que não existe, né? Então, a dor pode ser retirada, emocional, principalmente casos de fibromialgia, né? Que a dor, inclusive, fica mudando, então tem uma técnica para isso, tem para depressão, tem para um problema específico que você queira que suma, sabe aqueles pensamentos repetitivos sobre uma situação traumática, que ela fica em Sim, looping? claro. Então, você também pode, né, trabalhar com aquilo. Como eu falei, dentro do próprio mesmerismo, né, o magnetismo, a gente consegue fazer todo um trabalho de campo, né, no campo energético, que o pessoal de centro espírita conhece muito bem, porque são passes magnéticos, né? Então, aí são formas de você fazer para você ajudar a equilibrar aquele campo ali. Então, falam até, inclusive, que o Kardec foi um discípulo de Mesmer. E aí ele levou todo o conceito do magnetismo animal para o espiritismo, e ali teve alguns que... esqueci até o nome da pessoa que faz... que codificou toda essa parte de magnetismo e criou todo um processo para fazer os passes, né, que hoje são colocados dentro dos centros espíritas, e aquilo ajuda bastante, principalmente no processo de cura ou de dor. Então, é usado também dentro da hipnose, esses processos de ajustar o campo eletromagnético, né, a partir do magnetismo animal. Então, tem muita coisa. Então, se uma pessoa não entra em transe de um jeito, ela vai entrar no transe de outro. Tem várias técnicas para colocar. Não existe ninguém que não seja hipnotizado. Não existe. Perfeito. De alguma forma a gente é. Até porque, imagina, se você ficar olhando um comercial, ele fica repetindo, aí passa de novo e repete de novo. Por que o comercial fica repetindo? Para justamente entrar no cérebro da pessoa e ela querer aquilo, né? Fora os arquétipos que são colocados juntos também. Então, cria um processo hipnótico mesmo e faz com que as pessoas desejem certas coisas, né? Perfeito. Eu, até uma das coisas que eu quero falar sobre o mindset, né, que é uma dúvida que eu tenho, você falando nesse processo aí de arquétipos, de televisão e tudo mais, entraria nesse processo também, por exemplo, as subliminares, a parte arquetípica, que são as historinhas que contam lá pra gente, e seria um processo hipnótico também, né? A gente vive no mundo hipnótico, né? A terceira dimensão é total. Tudo é uma fantasia hipnótica da nossa forma de ver, né, as coisas e projetar e tudo mais. Então, a gente já está sobre isso. Mas enquanto você está vivendo dentro de um padrão gostoso, um padrão de, né, você vivenciar aquilo, ok. O problema é quando a pessoa entra num processo de dor.
e sofrimento, porque a gente não está mais nessa era do sofrimento, a gente tem que se libertar de todas essas coisas que limitam a gente, que prendem a gente, que mantém a gente dentro de um pensamento repetitivo, limitado. Então, tudo isso tem que ser, né, liberado. Tem hoje, várias ferramentas no mercado que ajudam você também se libertar disso. Mas a hipnose, ela é fascinante, porque ela te coloca dentro de um estado tão profundo de relaxamento que a gente não consegue fazer isso com outra ferramenta de aprofundar tanto, a não ser... Tem umazinha que eu percebo que ela consegue deixar você dentro de um relaxamento, mas ela não é indutória, ela não te coloca para você receber uma informação minha verbal, que é a barra de Access, né? A gente coloca a pessoa bem no relaxamento, que ela chega a dormir mesmo e acordar bem leve. Mas ali não tem um processo verbal, né? Não tem algo que eu verbalizo para a pessoa, induzo ela a uma mudança. Ali é feita uma sinapse natural, que é outro assunto também que um dia a gente pode conversar também sobre isso, que é bem legal. Mas a hipnose, ela fascina por fazer a pessoa acessar o registro dela e às vezes até tirar uma informação, se for necessária, total consciente, viu? A pessoa aceita aquilo. Tanto é que para uma pessoa ser hipnotizada, ela tem que querer, ela tem que aceitar. Então, um dos medos da pessoa é perder o controle, né? Falar assim, não, eu não sou hipnotizável porque eu não quero perder o controle, não quero nem fazer isso. Ela já se bloqueia para ir lá receber. Só que quando a pessoa vai lá e ela recebe aquela aprofundamento a partir das técnicas utilizadas, que ela entra dentro do relaxamento, ela vê que é tão gostoso estar ali e ela está ouvindo tudo, ela está sabendo tudo que está acontecendo, ela, sabe, ela fica totalmente consciente. Então, não deixa ninguém dormindo de verdade. Por você ver a pessoa fechar o olho e deitar ali a cabeça, não significa que ela dormiu de verdade. O corpo dela entrou em modo relaxar profundo, mas ela está consciente, total. Basicamente, é uma mudança da frequência cerebral, né? Você abaixa a frequência do cérebro da pessoa e ela entra num estado de relaxamento muito grande, vamos dizer assim. Exato. A um ponto que é como se desligasse alguns botãozinhos e ela simplesmente se entregasse, relaxasse. Só que entra num processo muito profundo de relaxamento, porque a gente tem técnicas para aprofundar esse relaxamento. Isso que é legal da hipnose, né? Legal. E uma outra dúvida que eu tenho, voltando lá ao mindset, que eu acabei comentando outras coisinhas, o mindset, não sei se todo mundo sabe, mas é a forma de pensar, né? É a forma como a gente age, né, no dia a dia. Como é que a hipnose pode me ajudar nesse processo, assim, na prática de mudar um mindset, alguma coisa que eu tenho, por exemplo, hoje a gente fala muito sobre dinheiro, né? Acho que até você já gravou um vídeo, né? A gente gravou junto, se eu não me engano, um vídeo sobre a parte financeira, né? A importância da parte financeira. Mas como é que a hipnose pode mudar essa forma de pensar, tirar aquelas coisas, aquelas historinhas ruins que às vezes foi nos contada, às vezes não é nem uma crença pessoal, às vezes foi uma crença colocada na gente, e como é que esse processo ele é um processo duradouro, quando você altera a informação, ela realmente fixa ali e não sai mais, só sairia com outro processo, como é que funciona isso? Depende do quanto a pessoa está aberta para receber uma nova informação. Porque, por exemplo, se você chega para uma pessoa que você vai hipnotizá-la e fala assim, você realmente quer mudar essa tua forma de pensar sobre o dinheiro? Que é o nosso caso, no caso seria o tema dinheiro. Então, ali você sabe que tem uma crença enraizada de que a criança, às vezes, viu o pai dela tendo que lutar muito para ganhar e nunca ganhava o suficiente, né? Então, às vezes, a criança está com aquele modelo. Então, na verdade, é um modelo, né? É uma crença, mas também é um modelo. Ela vê o homem, que é o provedor, que é o pai, não tendo uma capacidade de poder suprir a família a nível de sobrar, né? Sempre aquela coisa de lutar, lutar e ganhar o mínimo, e aí a criança vai ter esse modelo para ela. Então, no fundo, existe crenças de que o dinheiro é só a partir do suor do rosto e que é difícil e que tudo mais. Então, existe vários pontos aí, né? Então, por exemplo, se eu mudo para ela um conceito, por trás pode ter mais um pouco de algumas outras coisas. Então, é difícil você chegar e falar assim, mudar uma chavezinha
para virar todo o jogo no 100%. Então, é aos poucos que a gente vai pegando isso e tentando implantar as informações positivas para ela ter essa informação. Porque uma pessoa que viveu uma história de dificuldade, de falta, de escassez, ela vai ter essas informações lá dentro. Então, jogar uma nova informação, ela vai devagarzinho tendo esses registros lá dentro para ela acessar. É isso que é a indução ao relaxamento, e depois você jogar uma sugestão com relação ao que é a visão dela, porque uma nova visão sobre aquele aspecto da vida dela. Então, numa primeira sessão vai resolver? Talvez sim, ou talvez não, depende do tamanho das crenças que ela tem, depende do quanto que ela está disposta a absorver e realmente aceitar aquilo, porque por mais que a informação esteja lá, é só no dia a dia que ela vai vendo algumas pequenas mudanças acontecerem, para que na hora que ela olhar para aquilo, vinha uma resposta automática, que vai ser independente dela raciocinar, porque já vai estar lá a informação, e ela olhar para aquilo diferente. Aí sim que começa a fazer a mudança da vida, porque a partir de uma mudança de um pensamento sobre algo, né, sobre um ponto de vista, sobre o que ela considera sobre o algo, é que vai começar a fazer a transformação para a vida dela começar a mudar. Então, não é da noite para o dia, é um processo contínuo, e pode-se fazer, às vezes, até em poucas sessões, já pode ter ótimos resultados. Entendi, mas pode ser, mas não é natural ser em pouco tempo, né? Em uma ou duas sessões, mas pode acontecer. É provável, mas é possível, mas não é provável. Exato, porque depende de cada pessoa e depende da quantidade de informações que ela tem, porque às vezes eu joguei uma informação maravilhosa, mas ela tem uma outra guardadinha lá no fundo do baú que pega e começa a anular essas outras. Então, às vezes, né, em algum momento assim de muita dificuldade, às vezes até uma lembrança, que ela está sentada na mesa e ali eles estavam ali triste, o pai, aquela cara triste, e eles dividindo um pão. Imagina quanto que isso é forte para uma criança. Como é que eu vou saber que essa pessoa tem essa lembrança? Mas eu vou mostrar, olha, o dinheiro vem com facilidade, eu vou falando coisas que vai entrando dentro do subconsciente, lá no inconsciente dela, mas aí ainda tem essa memória emocional para ela, né? É porque é muito vivo, né, para a pessoa, né? É diferente de um processo de relaxamento que ela está consciente ali, apesar de ser muito vivo, a informação está entrando, ela está vivenciando, mas depende da intensidade do sentimento dela também, né? Porque daí a gente teria que identificar, né? Ela teria que dizer, olha, apareceu uma lembrança aqui que eu gostaria de ressignificar. Então, ali a gente consegue fazer toda uma mudança a partir do magnetismo, na hora de você pegar o problema e traz para ela digerir aqui, né? No nosso plexo solar, que é o nosso maior campo mental ali, e fica toda a nossa memória, e ali você traz para fazer uma mudança no mindset dela, mas isso quando se tem a lembrança, e quando a pessoa não sabe o que é, e quando ela não tem. Então, explicar uma informação positiva não é a solução, vai ser para um nível desse, para a pessoa já imaginar riqueza, que ela já está próspera, né? Mas uma coisa é certa, a sensação a gente pode mudar. Então, por exemplo, se a pessoa quer se sentir rica, quer ter aquela sensação, a gente pode trazer para ela experienciar essa sensação, como se ela tivesse ganhado na Mega Sena. Entendi. Aí ela vai ficar sorrindo à toa o tempo todo, ia ficar mais fácil para ela poder projetar uma ideia daquilo que ela quer relacionado a isso. Entende? Basicamente, vamos pensar no fato dela ter um problema de saúde, por exemplo. Lógico, né? Você comentou que tem alguns adendos ali, né? Algumas aspas ali, mas vamos dizer que ela tem já a mudança da crença, por exemplo, do processo de cura dela, porém tem ainda um processo físico que tem que ser alterado e assim por diante, né? Pode vir surgindo, né? Por isso que é bom fazer mais de uma sessão para poder ir estudando e vendo o que vai acontecendo e entrando dentro cada vez mais ali, né? Na situação e entendendo o que ela quer mudar. Então, a hipnose ela é para ponto específico. É isso aqui, é uma dor de cabeça que eu tô, ou é uma depressão, ou é uma ansiedade, ou é
qualquer coisa que você queira mudar, quero mudar um estado, ando muito triste, né? E aí tá ali naquele peso todo, você começa a trazer ela para um aprofundamento, depois você pode trazer ela para a leveza toda, né? Tem símbolos que também a gente pode colocar, né? Dos elementos para dar, né? A pessoa tá pesada, tá terra ali total, aí você dá elemento do ar, o ar para trazer leveza para ela, tá faltando ação, tá faltando vontade, você põe o fogo. Então, assim, tem várias coisinhas que dá para você ir ajustando ali para a pessoa para beneficiá-la. Perfeito. Eu acho que quando essa informação, só para a gente finalizar um pouquinho essa ideia de conceito, só para ver se eu entendi bem também, né, isso daí, e tentar ajudar todo mundo, né, apesar de ter sido já muito bem explicado, mas fisicamente é como se fosse uma mudança sináptica mesmo, né, vai criando novas conexões neurais ali, por exemplo, e aí o processo vai mudando por consequência, né? Exato, é um processo sináptico porque eu estou trazendo uma nova informação, né? Então, vai com Uhum. certeza criar um caminho neural, e daí, quando ela passar pela situação, ela já tem aquela informação lá. Entendi. Pela neurociência, você trouxe realmente uma informação ligada ao campo mais fisiológico, né? Eu achei interessante. A gente Então, fala ó, muito no campo mais, né, extrasensorial, aquela coisa, mas é totalmente exatamente. fisiológico, porque existe mecanismo, inclusive, de pseudo-hipnose, que é um processo muito físico, né, que é bem legal, que inclusive eu quero fazer esse exercício agora, se você não tiver nenhuma pergunta. Claro, vamos lá. Eu já ia te falar, vamos trazer uma prática aí, ou algo que a gente consiga Então, aplicar no nosso dia a dia. esse aqui não é aplicável ao dia a dia, mas você vai entender se você é uma pessoa que pode entrar dentro de um processo hipnótico, porque se você está totalmente entregue, porque existe um querer, né? Eu preciso querer para que eu possa começar a perceber aquilo que eu posso me permitir e aí absorver melhor. Porque, como eu falei, se uma pessoa chega e fala assim, olha, eu quero ser hipnotizada, tá, eu tenho um problema para resolver. De 1 a 10, quanto você quer resolver esse problema? Ah, eu acho que eu estou no 7. Aí, segundo meu mestre, e eu também vou falar a mesma coisa, falar assim, então, quando você tiver no 10, você volta. Não dá, não dá para ser no 7, no 6, no 5, entendeu? Ah, eu não sei se eu quero. Então, tá bom, quando você souber, você volta. Não existe isso, não é de uma via só, é de duas. E tem que começar Entendi. pela pessoa, porque o processo maior é dela. Quem faz todo o processo é ela. Quem faz tudo é o corpo dela, não sou eu. Eu só estou dando sugestões. E a pessoa faz se ela quer. Então, se ela não quer, não funciona. O Pode ser a terapeuta é melhor sempre um hipnose. facilitador ali, né, no É processo. facilitador, mas o processo é total da pessoa. É ela querendo, ela aceitando, ela fazendo, entende? Não é eu que vou fazer pela pessoa. A pessoa está lá, você botou ela para dormir, total, pagou. Inclusive, até é interessante falar disso, que eu também achava que eu não era hipnotizável. Aham. Até, né, fazer a aula com o meu teacher e ele me colocar de costas, inclusive não foi nem assim, né, olha, me hipnotizando, fazendo transe, nada, né? Simplesmente me colocou de costas. E eu encostei nele assim e me entreguei, porque eu estava totalmente com intenção, 100% de fazer ali. E aí, na hora, eu falei assim para ele, eu sou muito controladora. Acho que você não vai conseguir, né? E eu, tipo, tô lá, quietinha. Ele, tá, né? Tipo, aham. Aham. Ele quietinho lá, e ele quietinho, e me apoiando nas costas dele. Daqui a pouco, quando ele fez assim, aí o meu luta ou fuga veio, e é mais fácil. Em vez de você lutar e fugir, é você apagar. O corpo faz isso naturalmente. Então, você cai em estado de sono, assim, rápido, sabe? A ponto de você se entrega. Porque, tipo, parece que você vai morrer, né? A sensação. E não é coisa que você raciocina sobre isso. O corpo te desliga, então você já cai rapidamente, porque está dentro de um processo que ele te inclina tanto e você está numa posição que é perigosa, vamos falar assim. Então, aí o corpo entra dentro desse processo, por isso que alguns transes você faz rapidamente, né? Até no susto, assim, quando você pega a pessoa, você já coloca ela rapidamente
para entrar nesse modo de hipnótico e profundo em questão de segundos, que foi o que aconteceu comigo. Cara, que legal. Bem legal. Lógico que ele tem muita prática, ele sabe fazer isso, né? Qualquer pessoa que vai lá e coloca o outro de costas e consegue colocar ela em transe, né? A pessoa já tem 20 anos de experiência. Sim. Mas eu espero chegar nesse nível. Como eu falei, eu não sei se eu falei, mas eu vou falar, eu não sou professora de hipnose, né? Antes que as pessoas que estejam me ouvindo achem que, nossa, ela já ensina, já entende tudo. Não, eu sei o básico do básico, meu teacher é o Marcelo Benner, super indico ele, quem quer fazer curso de hipnose. Ele é do Sul e ele vem às vezes para São Paulo, não é sempre. E ele realmente é o cara que entrega muito, porque ele me ensinou, e inclusive estou fazendo a masterclass com ele, que também é mais profundo, né? Principalmente para a clínica. Então, eu estou ainda dentro dessa fase de me aprofundar. Então, estou ali, né, começando devagarzinho, daqui a pouco eu anuncio para as pessoas quando eu estiver mais tranquila, para a gente poder começar a botar isso na prática, né, com meus clientes. Eu já fazia hipnose, mas a minha hipnose ela era só sugestiva, no sentido de colocar a pessoa dentro de um relaxamento, não era tão profundo. Então, por isso que eu me entrei nesse processo com ele, porque ele traz o aprofundamento. Então, o meu era só lúdico, né? Eu jogava uma história lúdica que também a pessoa estava em aceitação. E quando você está dormindo, ou quase dormindo, é uma sensação gostosa de você ouvir algo. Por isso que os pais contam para as crianças histórias à noite, né? Claro que elas estão quase dormindo ali para poder entrar aquela informação. Por isso que é perigoso também jogar uma historinha que tem final ruim ou que fala umas coisas que não são legais para a criança, porque ela tá ali, ó, só aberta, recebendo. Olha, Né? antes da gente entrar aí nesse processo aí que você comentou, só trazer aqui para o pessoal, né, uma informação legal. Cuidado com o que você escuta de manhãzinha, com o que você escuta antes de dormir de televisão ligada, tem muita coisa aí que pode entrar no subconsciente. Então, pelo que eu entendi, né, da nossa conversa e pelo que a gente já vem estudando ao longo do tempo, quando você entra no processo de relaxamento, que é o que você está falando, que é quando você vai dormir ou quando você está semi-acordado ali, muitas pessoas já dormem com a TV ligada, então coloca aquele filme extremamente perigoso ali, vai cheio de ação, cheio de coisas explodindo, e aí a pessoa às vezes está com um medo profundo e ela não sabe de onde vem. Então, muitas das vezes, vem desses processos que nós mesmos criamos, né? E às vezes até de manhã, a primeira coisa que a gente faz, nossa, liga lá o celular, já começa a ver um monte de notícia, e aquelas notícias maravilhosas que passam nos jornais, né? Então, cuidado, né? Cuidado para a gente ter atenção, né? No nosso dia a dia, até por isso, né? Porque a gente sofre essas hipnoses aí, não conscientes, né? Porque a gente não está consciente daquilo, mas agora a gente tem consciência, então dá para mudar. Exatamente. A gente tem escolhas, né? Você pode escolher o que você pode ver. E se quer realmente assistir esses filmes, né? Assiste mais de dia, porque quando à noite você está pegando as últimas informações, é a hora que você vai processar durante a sua noite. Até, lógico, as coisas do dia também a gente processa. Mas aí a pessoa reclama que não consegue ter um sono profundo, tá ali, porque ela tá alerta, né? Ela tá no alerta. Então, ela fica liberando cortisol o tempo todo, e isso faz com que ela não consiga dormir. Qualquer barulhinho acorda ela. Então, a pessoa que é assim, muito assim, ó, ela está liberando muito cortisol, ela está no luto-fuga, sistema primitivo de cérebro. E Olha só. aí gera lá no futuro pode gerar um prejuízo enorme para a pessoa, né? Perfeito. Então, você comentou que tem uma surpresinha aí pra gente, conta aí pra gente, o que você trouxe? Isso, vamos fazer o pseudo-hipnose, que é bem tranquilo, assim, se não tem problema, não fique com medo, porque isso nada que vai acontecer aqui é perigoso, né? Eu vou dar todos os comandos e fique tranquila também se você não conseguir fazer, porque não significa que você não é hipnotizável, é só que essa técnica não funcionou para você. E como eu falei, é um processo total fisiológico, é o corpo, né, que vai ter alguns processos naturais, então, na hora que eu falar, que eu sugestionar, você vai só acompanhando e vai ser bem legal.
Então, quem estiver em casa, o Rafa está dentro do vídeo, não vai conseguir fazer, ele pode ficar de uma forma um pouco mais reta, tá, Rafa? Tentando ficar relaxado, tenta ficar numa posição totalmente reta. Mas quem estiver em casa, eu vou pedir para que fique em pé e coloque os seus pés bem juntinhos, assim, bem mais colado possível um no outro. Fique em pé e estica seus braços bem à frente, assim, ó. Entrelaça os seus dedos agora. Isso. Agora você vai separar os seus dedos indicadores, né? Separa eles assim, ó. Isso, traz, mas mantenha o seu braço esticado lá na frente. E coloca assim para você visualizar os seus dedos, ó. É isso. Agora eu quero que você olhe entre os seus dedos, num ponto fixo, tá? Fica olhando ali. Então, eu quero que você imagine que tem 2 ímãs nos seus dedos. Eles estão sendo atraídos. Isso. E você vai começar a juntar eles como se estivessem sendo atraídos, um dedo no outro, porque tem um magnetismo muito forte entre eles agora. Imagine também um parafuso, uma porca, como se estivesse apertando eles, a ponto que simplesmente eles se juntem e fiquem completamente colados. Muito bem, muito bem. Agora eu quero que você imagine que eu estou passando aí no seu dedo uma super cola, uma cola hipnótica que seu subconsciente pode produzir, uma cola muito forte. E eu vou contar de 1 até 5 e somente no 5 você vai tentar soltar e não vai conseguir. Quanto mais tenta, mais difícil fica, pois é uma cola hipnótica. 1, seus dedos estão bem colados. 2, é impossível soltar os seus dedos. 3, não resista, mantenha eles juntos, não vai doer. Seus dedos estão cada vez mais colados. 4, somente no 5 você tenta soltar e não consegue. E quanto mais tenta, mais difícil ainda fica. 5, tenta soltar e não consegue. Agora eu vou contar de 1 a 3 e quando eu estalar o dedo, você simplesmente solta o seu dedo. 1, 2, 3, soltando os dedos agora. Aê. Caramba, que sensacional! Não é gostoso? Maravilhoso, Né? parece que realmente aqui falando, a sensação quando você vai falando, você vai vendo os dedos chegando, você falando, não estou acreditando que está chegando. É bem gostosinho, né? E isso vai Legal. começando a fazer, né? O teu corpo também, a tua mente aceitar, né? Que você, né? Deixa aí, deixa acontecer, porque é gostoso ter o resultado, né? Então, quando a gente se permite, agora você fica assim, Não vou deixar o dedo colar. Vou segurar. não vai perceber, não vai receber o benefício do momento de você poder brincar com aquilo e perceber como é gostoso quando você entrega, quando você se permite imaginar tudo aquilo que eu estou falando e sugestionando, aquilo vai acontecendo, e aí você fala, uau, e não é que é legal mesmo, que a gente começa na aceitação e aquilo se torna uma verdade? Então, é assim que é a hipnose também, né? Onde a gente começa dentro desses processos simples, depois vai entrando em outros processos com a pessoa. Inclusive, eu gosto do presencial, porque existe algumas coisas que a gente faz, né? De poder estar ali presente, né? Até para essa pessoa balançar, ela pode ter uma catarse, então tem que estar presente, né? Eu não faço esse trabalho à distância, a não ser aquele que é mais simples, que não entra dentro desse processo mais profundo. Daí é só uma indução leve, e aí você joga ali aquelas informações lúdicas, porque eu trabalho assim também com pessoas fora do Brasil, então com elas eu preciso tratar dessa forma. Mas esse do aprofundamento é só presencial mesmo. Certo? Perfeito, adorei. Eu também. Muita informação maravilhosa. Tem muita coisa mesmo. E hoje é só um pouquinho, só para poder dar uma introdução e fazer as pessoas poderem desmistificar. Como você mesmo falou, tem muita coisa na internet, as pessoas não sabem nem para onde correr. Então, vai para a pessoa que você confia, para a pessoa que você realmente tem segurança, porque não é perigoso. Mas quando a gente confia, já estabelece um rapport, né, junto com a pessoa. Então, a troca de confiança ali é muito importante para você poder realmente
entrar nesse processo e se entregar para poder chegar no nível desejável. Então, é isso que eu desejo para vocês, né? Que consigam aí solucionar seus problemas com uma pessoa querida, que vocês confiem para que dê tudo certo e vocês possam mudar quanto antes a vida de vocês para uma vida mais leve, divertida, saudável, né? É isso aí. E logo mais esse projetinho vem à tona. Ah, sim, depois a gente conta, né, Rafa? Deixa aí o povo na curiosidade por enquanto, mas é bem legal, é Exatamente. algo que vai surpreender muitas pessoas, principalmente quem gosta muito dos meus trabalhos, quem já teve a oportunidade de conhecer algumas técnicas. E, né, estou só dando mais um spoiler, mais um pouquinho, né? Mas deixa para depois a gente contar mais detalhes, né? Por enquanto, vamos só. Eu vou compartilhar sempre informações, que nem hoje eu estou compartilhando um pouquinho daquilo que eu absorvi, que eu acessei, as pessoas que me conhecem sabem como eu adoro compartilhar informações. Então, tudo que eu posso compartilhar, de ensinar técnicas, olha, aqui a gente vai estar fazendo isso, né? Dentro desses videozinhos aqui do YouTube ou de qualquer outra rede social que a gente colocar, né? Vai ser para trazer o esclarecimento e ajudar as pessoas de alguma forma, né? Seja procurando um profissional aí próximo, ou seja também mostrando quem ela é e o que ela pode, e as dúvidas normalmente do comportamento humano, porque eu tenho muita expertise nisso, justamente por isso que eu estou aqui, porque eu trabalho com isso há muitos anos, eu entendi tudo sobre neurociência, sobre mente, como é que a mente trabalha, como é a terceira dimensão, como é que é a parte energética, né? Nossa, olhando holisticamente, né, para o ser, né, como um todo, né, sendo uma centelha divina. Sei exatamente onde a gente escorrega, porque eu vivenciei tudo isso, né? Então, tudo que eu falo e eu trago de experiências são vivências minhas, então não é decoreba, eu não vou lá e decoro uma informação e eu trago aqui para a pessoa aquilo que eu decorei, muito pelo contrário, é vivencial. Então, quando eu trabalho em clínica, é para justamente trazer essa consciência para as pessoas, o que ela está fazendo, as mentiras que ela está contando para ela, como ela pode melhorar aquilo, com as técnicas que ela pode usar, vou ensinando, ensinando. Então, tudo é prática, 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 que é o que a gente vai mostrar aqui, né, Rafinha? Perfeito, perfeito, é isso aí. Gratidão a todos Gratidão. vocês que nos ouviram, que estão aqui hipnotizados com a gente, fascinados, né? É isso aí. Gratidão a todos vocês, uma ótima semana, como pode melhorar, o que mais é possível. O universo nos surpreenda com mágicas incríveis, né, Rafinha? E até o próximo vídeo. E quem gostou, compartilha com os amigos, dá um likezinho para ajudar a gente. E segue a gente aí também para poder ver os próximos vídeos, né, Rafinha? É isso aí. Namastê. Até o próximo. Namastê, beijo de luz. Até mais.